Chegamos ao último capítulo do relatório de síntese, o texto fruto da primeira sessão da Assembleia, realizada em outubro do ano passado, e tem como título Sínodo dos Bispos e Assembleia Eclesial. Afirma o texto: o processo sinodal foi e é um tempo de graça que nos encorajou. Deus está a dar-nos a ocasião de experimentar uma nova cultura da sinodalidade, capaz de orientar a vida e a missão da Igreja. No entanto, foi recordado que não basta criar estruturas de corresponsabilidade se faltar a conversão pessoal a uma sinodalidade missionária. O convidado de hoje é o padre Agenor Briguente, presbítero da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina, doutor em Ciências Teológicas e Religiosas. Ele foi perito na Conferência de Santo Domingo, de Aparecida, participou da primeira Assembleia Eclesial e também é membro da Comissão Teológica do Sínodo. Padre Agenor, uma alegria acolhê-lo aqui no nosso programa mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado por esta acolhida e por esta oportunidade, e uma saudação cordial a todos aqueles que nos acompanham também em suas casas e em outros locais. Muito bem. Bom, você que está nos acompanhando, que segue aí o itinerário do Igreja Sinodal, a gente chega então ao fim, aqui do nosso relatório de síntese. Chegamos aqui já ao 20º capítulo, conforme eu anunciei. E, Padre Agenor, eu queria trazer aqui, assim, como primeiro ponto, para a nossa conversa, que fala, logo ali na introdução eu mencionei que fala de uma conversão pessoal missionária, uma conversão pessoal a uma sinodalidade missionária. Como é que a gente promove, proporciona, estimula essa conversão pessoal para viver bem esse processo sinodal? Bom, esse número 20, o capítulo 20 do relatório de síntese, é o último capítulo, mas bem poderia ser o primeiro, porque ele trata justamente do que nós estamos vivendo neste processo sinodal. Estamos fazendo a passagem do sínodo dos bispos a um sínodo da igreja. Isso é uma grande diferença, porque os sínodos têm sido até então sínodo de bispos. Assim eles nasceram no Vaticano II e assim eles funcionaram durante todo esse tempo. E o Papa Francisco, na Episcopalis Communium, ele reformou a instituição do Sínodo dos Bispos. Tanto que a Secretaria do Sínodo dos Bispos não chama mais do Sínodo dos Bispos, Secretaria do Sínodo da Igreja. E então é uma mudança transubstancial deste organismo eclesial e que foi aplicada essa Constituição Episcopalis Communium no Sínodo da Amazônia. Então foi o primeiro sínodo já nesse novo perfil. E agora, esse atual sínodo, ele também é o primeiro, portanto, nessa nova configuração, e de modo muito particular, a grande mudança é que é o primeiro sínodo que se faz de baixo para cima, de maneira indutiva, em 3 etapas. Houve a etapa nas igrejas locais, em que se buscou envolver todas as comunidades eclesiais, através de um amplo processo de escuta. Depois tivemos a fase continental, aí os 5 continentes, mas na realidade também as igrejas orientais formaram uma assembleia própria, e a Igreja da América Latina também, então foram 7 grandes assembleias continentais, e que depois desembocou na Assembleia Geral, em que se realizou já a primeira sessão, e vai haver uma segunda sessão, agora em outubro próximo. Então, como a gente pode perceber, isso implica uma grande mudança, não somente de estruturas, mas também de conversão dos membros que deste processo estão participando, desde os leigos, os religiosos, os presbíteros e, sobretudo, os bispos, porque eles são os mais desafiados com esse novo perfil de sínodo. Tanto que aqui no informe de síntese, nas questões a aprofundar, aqui colocam-se diversas perguntas, diversas dificuldades, para assumir esse novo perfil de sínodo. E de maneira muito particular, a grande dificuldade
está justamente, não é, uma mudança na cabeça, no modo de proceder dos bispos. Eles estão acostumados, não é, a tomar posição e a decidir, muitas vezes, por cima do povo de Deus. Eles precisam também tomar consciência de que eles se situam no seio do povo de Deus. E na igreja, não é, todos, não é, precisam exercer também, né, o poder de decisão. Não é? Isso não é tirar o papel dos bispos, Sim. mas é situá-los dentro de um novo contexto eclesial, dentro de uma nova eclesiologia, e isso exige uma mudança, não é, de mentalidade, uma conversão, né, de todos, não é, nesse processo que é tão desafiante e inovador. Sim, e esse inclusive, Padre Agenor, era um ponto que eu queria comentar, assim, que eu percebi na leitura. Para mim ficou mais claro nesse capítulo, no 20, embora ele apareça também em capítulos anteriores, e tem um capítulo especificamente dedicado aos bispos, mas realmente aparece em vários parágrafos, ou seja, o papel dos bispos, o caráter episcopal, compreender isso na Assembleia. Talvez uma leitura minha, ajude-nos aí também a olhar. Essas outras presenças dos não-bispos talvez causem um certo incômodo, ou é porque realmente não era uma praxis eclesial ter essas presenças em ambientes como um sínodo? Bom, as questões a aprofundar, ali se diz explicitamente, e a gente que esteve na Assembleia, a gente sabe quem disse, né, e de onde vêm esses posicionamentos. Isso vem de cardeais, vem de bispos, não é? Em que eles pedem, é impressionante, né? Quando para nós já estaria tranquilo, que estamos já passando de um sino de bispo para um sino da igreja, na realidade, as dificuldades e os entraves são muitos, né? E se pede, não é? Isso é incrível, isso aí no texto, né? Que se conserve o caráter episcopal, não é, da Assembleia do Sínodo. Impressionante isso. Então, não entenderam bem, não é, a Episcopalis Communium quando o Papa diz, não é, que a Igreja, não é, ela é o povo de Deus. E o Espírito Santo, ele atua e age na igreja através do sensus fidelio, através do sentir comum da fé do povo de Deus. Diz lá nesse texto que os bispos precisam ouvir o Espírito Santo, ouvindo o povo de Deus. Aí está o cerne da questão de uma igreja sinodal. Ouvir o Espírito Santo que fala através de todo o povo de Deus. E, Uhum. portanto, não é, há uma dificuldade aí, não é? Como situar, não é, a colegialidade episcopal no seio da sinodalidade eclesial? Não é? Há uma tendência, não é, de um grupo de bispos, não é, que não é assim tão pequeno, não é, de pensar que a colegialidade episcopal ela, não é, está por cima da sinodalidade eclesial. E é o contrário. Não é? Basta ver, nós vivemos agora, por exemplo, no Brasil, a Assembleia dos Bispos, não é? E aí foram definidas novas diretrizes para a ação da Igreja no Brasil. Veja, em pleno processo sinodal, a CNBB, os bispos do Brasil, né, definiram diretrizes para todo o povo de Deus, né, de cima para baixo. Né, quando, né, como é que deveria acontecer numa igreja sinodal? As diretrizes deveriam ser processadas a partir de baixo, a partir das comunidades, e depois definidas numa assembleia, não só de bispos, mas numa assembleia em que estivessem presentes representantes de todo o segmento do povo de Deus. Inclusive, aqui nesse informe de síntese número 20, se cita, não é, a experiência da Assembleia dos Organismos do Povo de Deus no Brasil. Sim. Veja, lá desde os anos 70, 80, e Dom Luciano Mendes de Almeida, de saudosa memória, né? Foi ele que foi o grande impulsionador dessa Assembleia Nacional dos Organismos do Povo de Deus. E aqui se cita como um espaço de exercício de sinodalidade, como também foi, e aqui cita também, não é? A primeira Assembleia Eclesial
da Igreja América Latina e o Caribe. Depois de 5 conferências de bispos, o Papa Francisco pediu que não tivéssemos uma sexta conferência de bispos, mas que tivéssemos uma primeira assembleia eclesial, isto é, com participantes, né, de todo o povo de Deus e todos com poder de voto, né? Então, essa é uma grande diferença que nós precisamos avançar, não é? Então, quando a gente poderia pensar, não é, que os que estão participando da Assembleia do Sínodo em Roma já teriam compreendido e assimilado e se convertido, não é, a essa dinâmica, a gente constata que as dificuldades e os entraves são muitos e não é bem certo, não é, que nós vamos poder avançar nisso, porque o Papa Francisco, como ele é muito também sinodal, como tem que ser, não é? Sim. Ele não vai se impor. Ele propõe, aí depende, né, também de uma acolhida dessas proposições, que não é do Papa. Isso é o Concílio Vaticano II. Mas que nós estamos muito aquém daquilo que deveria ser o concílio em relação à sinodalidade eclesial. Nós mudamos com o concílio, né, no sentido dos bispos não trabalhar sozinhos, eles trabalhar conjuntamente. Mas não basta a Assembleia de Bispo. É preciso que tenhamos a Assembleia do Povo de Deus para que tenhamos uma igreja realmente sinodal. Isso é um desafio, mas que estamos aí abertos para esta conversão pessoal a esta sinodalidade missionária, esses pontos importantíssimos que o Padre Agenor Briguente está destacando aqui para nós no programa de hoje. Nós vamos fazer um intervalo e já já nós continuamos este bate-papo aprofundando o capítulo 20 do nosso relatório de síntese. Estamos de volta aqui com o nosso programa. Convido você que quer acompanhar essas discussões. Estamos no capítulo 20, quer ver os 19 capítulos precedentes, acesse @Igreja Sinodal no YouTube e você pode rever todas as reflexões que nós fizemos em torno dos capítulos do nosso relatório de síntese. Hoje a gente está conversando com o Padre Agenor Briguente, teólogo, e que está muito envolvido, inclusive participando do processo, um dos teólogos que compõe a comissão dos teólogos do Sínodo. No bloco anterior destacava esses elementos do Sínodo dos Bispos, também do processo que estamos vivendo aqui no Brasil, de atualização das diretrizes, né? Recentemente tivemos a Assembleia dos Bispos do Brasil e que ali se pensa as diretrizes que são para todo o povo de Deus, que nos leva a pensar também num novo jeito de se conduzir este processo. E aí, Padre Agenor, eu queria trazer aqui um elemento que para mim fica assim, fica como uma pulguinha atrás da orelha, lendo, especialmente aqui nas questões a aprofundar, que se fala de pensar processos, passos sucessivos para pensar esta relação das assembleias. Alguns consideram que a fórmula adotada nesta Assembleia ela corresponde, mas outros pensam que deveria-se ter uma Assembleia Episcopal depois de uma Assembleia para definir as questões, para concluir o discernimento. Ora, aqui novamente a gente vê essa ideia de, ou seja, a aprovação tem que vir dos bispos. Quando o povo todo está reunido e os bispos sendo o povo de Deus, me parece que ainda falta algum elemento, seria isso? Olha, aqui se traz do ponto de vista, assim, não é mais da configuração institucional da igreja, a proposta de conjugar, né? Conjugar, diz aqui o texto, né? Conjugar a dimensão sinodal da igreja, que é a participação de todos, com a dimensão colegial, né, que são os bispos que presidem o povo de Deus em suas dioceses, e a dimensão primacial, que é o primado, né, do Papa. Então, isso, não é, do ponto de vista da conversão da igreja, não é normal. Não é? Então, são 3 dimensões. Agora, uma igreja sinodal não significa que primeiro, então, vamos exercitar a dimensão sinodal entre todos, depois, então, vem a dimensão colegial só os bispos, e depois vem a dimensão primacial só o Papa. Não é? Deveria, né, ser todos juntos, discernindo, depois decidindo o que diz respeito a todos, e todos com voz e voto. Na Assembleia em Roma,
a configuração ali da sala é um pouco isso. O Papa está numa mesa entre as 36 mesas que estão aí, né, com gente dos 5 continentes. Mas o fato é que depois da Assembleia continua essa dinâmica, não é? Porque essa Assembleia, apesar, não é, dos leigos e das leigas também votarem, é uma Assembleia meramente consultiva, quando deveria ser deliberativa. Uhum. No fundo, nós não sabemos bem como conjugar, não é? Sinodalidade eclesial, colegialidade episcopal e primado do Papa, não é? Então, como inserir o Papa também dentro da Assembleia e os bispos dentro da Assembleia? Isso não significa tirar, né, o papel específico de cada um, até que se pergunta, né? Como é que fica, então, né, o caráter episcopal se a Assembleia é de todos, né? Uhum. Continua o caráter episcopal, né? Eu acho que um princípio importante, para terminar aqui essa questão, né, é como funcionava na Igreja Antiga. Na Igreja Antiga, existia 5 patriarcados. Existia o patriarcado de Antioquia, Jerusalém, Alexandria e Constantinopla, né, lá no Oriente. E havia o patriarcado de Roma aqui no Ocidente. Os 4 patriarcados do Oriente não poderiam decidir sem o acordo do patriarcado do Ocidente. O patriarcado do Ocidente, o Papa, era um primus inter pares, um primeiro entre outros. E, por sua vez, o patriarcado do Ocidente, o primado, o Papa, a Igreja de Roma, não podia decidir sem os demais 4 patriarcados. Isso é muito equilibrante. Isso significa que todos têm que chegar a um consenso. Ninguém anula ninguém, mas não é, todos estão dentro, né, do povo de Deus, que, em última instância, né, é o sujeito da igreja, é o povo de Deus, não é? Os ministérios são exercícios, não é, da presença desse povo de Deus de maneira organizada. Mas a organização do povo de Deus, os seus organismos não podem neutralizar e tirar, não é, a prerrogativa do povo de Deus ser o sujeito de uma igreja sinodal. Esse ponto que o senhor traz e que a gente tem olhado, ele aparece como uma questão a aprofundar. E a gente pensa assim, tivemos a primeira sessão, em outubro próximo será a segunda sessão. Como é que o senhor olha? Tem sido dada a atenção devida a essa dimensão da participação do povo de Deus? Como é que o senhor vê, assim, de maneira perspectiva, esta questão, o debate e a reflexão em torno? Olha, esse processo sinodal, não é? Ele começou mais ou menos bem, não é? Acho que todas as igrejas locais estiveram envolvidas, as comunidades, houve uma escuta, houve, não é, uma síntese muito positiva, não é? Eu li praticamente quase todas as dioceses assim do Brasil, a síntese que fez depois da CNBB, depois fizemos uma síntese continental, então houve uma boa participação. Mas a passada essa primeira fase, né, dá a impressão, né, que se está esperando o que vem de Roma, Uhum. quando na realidade, não é, se desencadeou um processo que não tem data para terminar. Uma igreja sinodal não é um evento, um acontecimento em vista de um documento. Uma igreja sinodal, não é, é um processo do povo de Deus agir conjuntamente, discernindo e decidindo juntos. Isso não tem data para acabar, não é? Então, para essa segunda assembleia, por exemplo, existe aí também toda uma orientação, né, para retomar, né, ou para continuar esse processo lá nas comunidades, né? Mas não é muito isso que a gente tem visto, não, né? Parece que houve um grande esfriamento para essa segunda fase, e isso é muito, eu acho, delicado. A gente pode chegar na segunda assembleia com essas mesmas questões, sem ter tido tempo, né, de aprofundar e de avançar. O Papa constituiu 10 comissões de trabalho, né, para aprofundar 10 questões assim, mais sensíveis. Uhum. Mas, além dessas 10, existem muitas outras, né? E isso depende, não é, de uma reflexão e da tomada de posição das igrejas locais, das dioceses, né? E talvez aí estejamos falhando, né? Porque, né, costumamos tanto esperar de cima para baixo e agora nos deram a oportunidade de fazer de baixo para cima e a gente, né, não está valorizando e até desconfia, né, do poder que a gente poderia ter, né? Porque nunca tivemos, mas disso se trata, né? De fazer um processo indutivo de baixo para cima e não esperar as coisas de cima para baixo.
Uhum. Isso, a mim, pelo menos, deu a impressão, quando o Papa, no mês de fevereiro, constituiu esses grupos de trabalho e estes temas, o Papa está dizendo assim, olha, gente, isso aqui é importante. Parece que não houve um movimento esperado, ao menos também a minha percepção, que não estou acompanhando o processo desde o ponto de vista da comunicação, da reflexão, mas me parece que o Papa está dizendo, ó, gente, vamos por aqui, que o caminho é esse, temos estes temas, que talvez não esteja havendo o movimento necessário. E aí eu queria trazer um último ponto aqui, Padre Agenor, para a gente concluir a nossa conversa, que aparece aqui assim, em duas linhas, no final das questões a aprofundar, refletir a ação da internet e da comunicação social sobre os processos sinodais, né? Vem todo um capítulo falando sobre o sínodo dos bispos, também a Assembleia Eclesial, aparece ali instâncias de participação. Como é que a internet, a comunicação social de maneira geral, está influenciando? Como é que o senhor olha também, enquanto teólogo, para este movimento comunicacional? É um instrumento, é um meio, não é? A comunicação social, as redes sociais, e ali, não é? Existe um espaço, não é? Que pode ampliar as possibilidades, né? De comunicação, de presença, de evangelização, embora seja um espaço também bastante ambíguo, não é? E bastante mal utilizado, e o mercado se apossou muito dele, e hoje faz grandes danos também, não é? Então a igreja também tem que ter prudência, né? Mas fazer presença e fazer uma comunicação como ela tem que ser. E nesse sentido, pode muito contribuir com o processo sinodal. Padre Agenor Brighenti, obrigado por nos ajudar a olhar para esse capítulo, né? Mais uma vez o senhor participa, contribui aqui com a gente no Igreja Sinodal. E obrigado também pelo ministério que o senhor exerce e também por contribuir em diversas instâncias aí neste processo. Muito obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez, né? Parabéns pelo trabalho, pela contribuição que vocês dão, e sempre na esperança, não é? E empenhados em termos de uma igreja cada vez mais povo de Deus, uma igreja cada vez mais sinodal, uma igreja em que todos se sintam sujeitos no processo de discernimento e também nas tomadas de decisões. Amém, que assim seja. A gente segue aqui no nosso Igreja Sinodal com estas reflexões e no próximo programa vamos fazer aí um olhar mais analítico para a terceira parte, olhar para todos esses capítulos que nós aprofundamos da terceira parte do nosso relatório. Eu espero que você tenha uma abençoada semana e até o próximo programa.